Olá, jovens! Bom, mais uma aula de controle de processos, onde hoje nós vamos aí analisar um negócio que é extremamente importante para a nossa matéria, que é os polos e os zeros. Bom, os polos e os zeros aí vão estar relacionados aí à estabilidade do nosso sistema, se ele vai oscilar, se ele não oscila, se ele vai ser instável, se ele não é, se ele é estável e assim por diante. Bom, os polos e os zeros aqui serão dois cálculos relacionados às raízes do nosso sistema. Bom, se eu estou falando de raiz, vocês talvez se lembrem aí de eu ter falado lá atrás sobre eles, talvez nos lugares das raízes. Mas se vocês não viram, se vocês não se lembram, não tem problema, porque isso daqui é a próxima matéria. Bom, então vamos lá, vamos entender, vamos ver aí quem são esses polos e zeros. Bom, o polo e zero, eles vão estar relacionados aí à nossa função de transferência. Então, só relembrando aí, né, a gente chegou a calcular aí num primeiro momento os ganhos de Mason, onde a gente tinha aí a relação da saída com a entrada do nosso sistema, né, que era calculada aqui por esse cálculo extremamente complexo. Não, que isso, super fácil de fazer, né? E aí a gente tinha aqui o delta, onde o delta era aí a análise do sistema como um todo, aí dependia dos laços e assim por diante. Laços que se tocavam, laços que tinham caminhos em comuns ou não, e assim por diante. Bom, e logo em seguida, né, verificando aí uma forma genérica desse ganho de Mason, a gente considerou aí um sistema super simples, aqui somente com um GDS e um HDS. E aí aplicando esse nosso essa nossa ganho de Mason, essa nossa regra de Mason, a gente conseguia aí achar a nossa função de transferência super tranquilo, sem muita complicação. Bom, e além disso, nós vimos também que esse formato de função de transferência, quando a gente considera aí um sistema de segunda ordem, ele pode ter um perfil um pouco aí diferente, um pouco genérico aí que a gente foi e colocou nesse formato aqui, né? Onde a gente tinha aí o ômega n e o zeta. Lembrando que o ômega n e o zeta eles eram responsáveis por aqueles parâmetros que a gente viu aí também nas últimas aulas. Tempo de amortecimento, tempo de subida, se ele oscila, se ele não oscila, se ele é instável, se ele é estável e assim por diante. Ou seja, polos e zeros vão estar sendo relacionados aí ao nosso ômega n e ao zeta também. Tá tudo aí misturado, tá junto e misturado. Bom, e aí dentro dessa nossa equação, dessa nossa função de transferência, existe uma característica. Quando eu falei para vocês, olha, o delta, ele dá aí a ideia da característica do visual do sistema como um todo. Então, a partir desse delta que a gente calculou lá na nossa regra de Mason, a gente vai ter um nome diferente para esse delta, que será dado de equação característica. Então, no caso aqui, a equação característica será o denominador desse nosso sistema. E aí percebam lá que a gente chegou a ver isso antes, né? Que o denominador ele faz aí, ele aparece tanto o G de S, que era o nosso caminho direto, quanto o H de S, que era aquela realimentação que o nosso sistema possuía, ou seja, o denominador ele é responsável aí por ter uma visão geral, ou seja, ele vai indicar as características desse nosso sistema de uma forma geral. Bom, e aí, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse denominador, né, que é a nossa equação característica, e calcular a partir da equação características os polos, né, e os zeros.
Então, se eu falei para vocês que os polos e os zeros estão relacionados às raízes desse nosso sistema, então a gente tendo uma equação, que é a equação característica, nós conseguiremos então calcular aí esses polos e zeros, ou essas raízes desses nossos sistemas. Bom, mas aí vamos considerar aí, por exemplo, né, o caso aí do sistema de segunda ordem, que aquele era o G de S, né? G de S sobre 1 mais G de S. Então, o denominador dele vai ser aí considerado a nossa equação característica. Então, a gente, de certa forma, vai ignorar o numerador, pega só o denominador e a gente analisa aí o nosso sistema. A gente vai saber quais são as características, como que o nosso sistema vai responder aí no tempo. Então, nós temos aqui somente esta equação. E se a gente quer calcular raiz, vocês já sabem, né? É bem tranquilo aí, lá da matemática, calcular uma raiz aqui, onde o s seria a nossa variável, sendo que o zeta e o ômega n são constantes. Então, aqui a gente tem, neste caso específico, uma equação do segundo grau que é bem tranquilo calcular a raiz, né? A gente vai encontrar aí duas raízes para essa equação característica. Bom, mas vamos aí considerar um caso, um estudo de caso aqui para a gente colocar esse perfil, para a gente não simplesmente fazer um cálculo aí associando zeta e ômega n para criar mais variáveis, para ficar um trem muito confuso. Então vamos facilitar aqui. Vou falar, olha, existe o nosso sistema, um K aqui, um ganho qualquer, e aqui um outro ponto desse nosso sistema que é dado pela equação 1 sobre S, S mais 2, ou seja, 1 sobre isso tudo aqui. E esse caso, ele cai aí nessa equação característica nossa, nessa equação genérica aqui que a gente tem do sistema de segunda ordem. Bom, então vamos pegar esse sistema e vamos calcular os nossos polos e os nossos zeros. Bom, como que a gente faz isso, né? Primeiro a gente tem que verificar quem que é a equação característica, que nesse caso a gente calcula lá sendo S vezes S mais 2 mais K. Então isso daqui é a nossa equação característica. Se é uma equação, a gente precisa calcular a raiz desse sistema, eu basicamente preciso fazer com que esse termo, né, essa equação, iguale-se a zero. E aí, facilmente, vocês conseguem perceber, né, que as raízes desse nosso sistema, os s's que vão zerar esse sistema, vão estar aí associados ao ganho k. Então, o k vai responder, ele vai fazer a modificação aí desse nosso sistema. Então, as raízes vão depender desse nosso k. Bom, mas eu quero calcular aí valores que são, de certa forma, exatos, valores específicos, que são fixos aí, que são denominados polos e zeros, porque eu não posso ter simplesmente um polo baseado aí no nosso ganho. Então, o polo e o zero, eles são valores fixos. Bom, como que a gente calcula, então, polos e zeros? Aí a gente precisa fazer uma consideração, e é uma consideração extremamente importante. Para a gente calcular os polos, a gente vai falar que o K é igual a zero. Ou seja, se o nosso sistema simplesmente não tivesse ganho nenhum, a gente vai estar trabalhando, esse nosso sistema vai estar trabalhando em cima dos polos, ou seja, o polo vai ser calculado aí como S vezes S mais 2 somente. Agora, no caso do zero, a gente vai falar aí quando o ganho for muito elevado, um ganho extremamente grande ou um ganho tendendo ao infinito. Então, quando a gente tem esse ganho tendendo ao infinito, olha só o que a gente vai ter aqui.
esse lado da equação ele vai ser pequeno comparado aqui a esse ganho que a gente tem aqui, que é infinito. Ou seja, calculando aqui os valores de S que vão zerar esse sistema, a gente vai conseguir encontrar que o nosso polo vai ser, quando a gente tem esse S aqui igual a zero, então o primeiro polo vai ser exatamente no zero, e o segundo polo vai ser, a gente vai encontrá-lo quando o S for igual a menos 2, ou seja, menos 2 mais 2 vai dar zero, multiplica aqui por esse S aqui, independente de qual for ele, que no caso aqui seria menos 2 também, mas a gente vai ter 0 vezes isso daqui, então é 0. Ou seja, quando a gente tem valores de S igual a 0 e igual a menos 2, a gente consegue igualar essa equação característica a zero. Agora, no caso dos zeros, a gente vai ter aí esse termo sendo muito pequeno e esse termo sendo muito grande. Então, quais são os zeros que a gente tem nesse sistema? Olha, no momento eu vou falar aqui que a gente não conseguiu encontrar nenhum zero, mas isso daqui a gente vai ver melhor nas próximas aulas, porque aí a gente vai conseguir ver se realmente existe um zero, onde que ele pode estar e como que a gente conseguiria fazer esse cálculo aqui, que nesse caso está um pouquinho aí difícil, né? Bom, mas por enquanto é isso. A apresentação aí dos polos e dos zeros, novamente calculado aí pela nossa equação característica, que é o denominador da nossa função de transferência. Então, até a próxima, onde a gente vai ver aí essa aplicação dos polos e os zeros, ou o que significa na prática esses nossos valores. Beleza, galera? Até mais!